da escola pelo convite. Como o Fá falou, né, eu tenho esse olhar pelos adolescentes de uma forma mais próxima, e eu vou contar um pouquinho para vocês aqui da minha história. E antes disso, a gente pode até fazer alguns combinados. Eu acabo falando um pouquinho muito, um pouquinho muito, mas quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser interagir, pode usar o chat, tá? Ou se quiser fazer uma pergunta pelo próprio microfone. Se der qualquer problema na hora da apresentação, eu montei só alguns slides só para poder orientar e não deixar essa aula um pouco chata, né? Só eu falando do lado de cada tela. Mas, basicamente, né, eu sou Maria Fernanda, eu sou formada em licenciatura na área de biologia. Então, eu sou professora de ciências e na escola que eu trabalho com o Fá, eu sou inspetora de alunos. Né? Os alunos que estiverem por aqui, eu sou aquela que fica chamando atenção no corredor, ou então que fica falando assim, gente, vamos para a sala. Ou quando o professor me chama, fala, olha, Maria Fernanda, esse aluno, ele fez essa tal situação, ele não está me deixando dar aula. Eu sou essa pessoa na escola. E provavelmente, por eu ser essa pessoa na escola, eu consegui, né? E tem 10 anos que eu atuo na rede, então eu consegui ter um acesso a esses adolescentes que muitos adultos não conseguem por falta de tempo, pela rotatividade das aulas, né? Que sempre tem que entrar numa sala, passar por outra, e o conteúdo realmente nós sabemos que é muito extenso. E nesses meus 10 anos de jornada, eu comecei a perceber que, às vezes, nós adultos falamos com os adolescentes e ou eles não entendem, ou eles também não conseguem falar com a gente, e eu comecei a questionar. Em determinado momento da minha história profissional, eu comecei a questionar por que tem essa divergência de comunicação, principalmente entre o adolescente e os adultos. E por que quando a criança, né? Porque antes de ser adolescente é uma criança que existe, por que quando ela entra na adolescência, quando ela começa a ter 11, 12 anos, ela se distancia de quem os pais conheciam? E, ao mesmo tempo, por que ela começava a se achar diferente demais de todo mundo e não conseguiam acompanhar o desenvolvimento, digamos assim, do que é uma sociedade, do que é uma escola, do que é uma família. E aquilo foi me incomodando, e em certo ponto muitos adolescentes começavam a me procurar para conversar, e eu percebi a dificuldade realmente de conversar, de expressar, mas algo em comum. E eu fui procurar o que era algo em comum. E eu descobri que é justamente a adolescência. E eu comecei a ler, comecei a fazer cursos, fiz cursos de gestão da emoção para poder compreender melhor como que eu poderia orientar esses adolescentes. Estudei sobre o cérebro adolescente e como eu sou da área de biológicas, então eu comecei a perceber novas situações em que a adolescência realmente é uma situação que existe. E nós adultos não podemos mais deixar ela passar e podemos simplesmente ajudar esses adolescentes. E como que a gente pode ajudar esses adolescentes? É o que Fabiana pediu para eu falar um pouquinho com vocês aqui. É simplesmente ensinar, né, mostrar o que é essa adolescência. Tá bom? Posso continuar? Eu vou fazer uma apresentação. Vou apresentar? Ok. Deixa eu ver se dá certo. Eu entrei pelo meu celular para ver se a apresentação vai passando, tá? Aqui para mim tá ok, espero que para vocês também. Qualquer coisa, vocês podem me chamar aqui, tudo bem? Ah, antes da gente continuar, tem aluno aqui, não tem, gente? Eu não tô falando só para os professores, não, né? Que eles prepararam, Oi. eu sei que ia ter a semana, eu já tinha me organizado até para ir presencialmente na escola de vocês, para a gente fazer um bate-papo, para a gente poder discutir, responder pergunta. E aí teve a situação do tornar nessa semana remota,
E na semana que iria ser presencial, eu não poderia estar, e aí eles conseguiram manter a palestra. Então, vocês, alunos que estão aqui, vamos participar, porque eu fiz com muito carinho para vocês, e os professores de vocês também. E eu fico feliz por vocês estarem aqui, tá bom? Nessa tarde de sol em Montes Claros, depois de tanta chuva que a gente teve. E eu estou aqui para vocês, tá? Eu escolhi o tema, o desafio de ser adolescente, porque eu acredito que realmente é um desafio. É um desafio para você, adolescente. Seja em qual idade da adolescência que você está, eu vou falar daqui a pouquinho qual é o período de adolescência. Seja para os pais de vocês, é um desafio quando vocês deixam de ser criança e começam a se tornar adolescentes, e daqui a pouco vocês vão entender por que os pais sentem. É um desafio para nós que somos professores, para nós que convivemos com vocês diariamente, né, na escola, ou às vezes é um grupo de igreja, um grupo de jovens, até mesmo para aqueles adolescentes que já trabalham, que convivem com outros adultos. Então, é realmente um desafio. Parabéns para todos vocês que estão na adolescência, porque hoje em dia eu acredito que nós temos fatores, né, na nossa sociedade que ainda tornam essa adolescência um pouquinho mais difícil do que foi, por exemplo, para mim, do que foi para sua mãe, do que foi para sua avó, tá? Para vocês entenderem por que é tão novo o termo adolescência, nós estamos no ano de 2021, né? Isso quer dizer que a nossa Terra, todo o nosso mundo que a gente conhece, tem um tempo antes, que é, né, o antes de Cristo, mas vamos dizer que a gente já tem mais de 2000 anos de existência. A adolescência, ela só tem 70 anos de existência. Então, é muito pouco. Provavelmente, os avós de vocês viveram com os bisavós de vocês sem saber o que era adolescência, sem saber que existem transformações realmente. Naquela época, depois vocês podem até chegar em casa e perguntar, quem tiver a condição de perguntar para os avós: ô vó, você foi adolescente? Você teve adolescência? Provavelmente ele vai falar assim: não sei o que é isso, não. Eu era criança, depois que virei criança, eu já era adulto. E era assim que era tratado. Então, não é um conhecimento novo, e veio justamente porque percebeu-se a necessidade da gente continuar entendendo esse desenvolvimento. Será que realmente depois que você é criança, você já é um adulto, você já tem todo o seu corpo transformado, você já tem toda a sua cabeça transformada? E é isso que é ser adolescente, é essa fase entre você ser criança e você se tornar um adulto, tá bom? E ser adolescente, né? Nós temos mudanças. Vocês que estão aqui provavelmente já estão começando a perceber mudanças em vocês. E nós temos basicamente 3 tipos de mudanças. Nós temos as mudanças físicas, que é realmente do nosso corpo, coisas que a gente consegue ver, até mesmo olhando no espelho, ou observando um amigo, um colega. Nós vamos ter mudanças de sentimentos, né, que são as emoções da gente. Vocês podem perceber, enquanto eu for falando, pode fazer essa análise, que às vezes vocês estão bem, às vezes vocês estão tristes, às vezes vocês não estão nada. Né? E a gente pergunta: o que você tem? Nada. Mas o que você tem? Você está muito quieto? Nada. E nós temos também as mudanças que nós chamamos cerebrais, que é o nosso cérebro, né? Que é esse órgão que domina tudo no nosso corpo, os pensamentos, os sentimentos e ações. Então, a adolescência é uma fase onde acontecem essas 3 mudanças, todas ao mesmo tempo. Então, provavelmente, vocês vão começar a entender por que vocês, adolescentes, estão vivendo tantas coisas aí dentro. E às vezes parece que vocês estão sentados lá na sala da escola ou na casa de vocês e tá tudo aqui dentro bagunçado, enquanto aqui fora ninguém tá vendo nada, né? Então, as primeiras mudanças que nós podemos observar são essas mudanças físicas, que elas são naturais de acontecer. Por volta, a partir dos 9, 10 anos, a gente já vai começar a observar o desenvolvimento do corpo, né? As mulheres, as meninas vão começando a ganhar forma, vai chegar em uma época da vida delas que elas vão começar a ter o ciclo menstrual delas ativo, elas vão acenturar, vai ter o desenvolvimento dos seios, do quadril, tudo isso faz parte da adolescência. É normal, meninas, todas as meninas têm que passar por isso, independente de qualquer outra situação, e isso é uma característica do sexo feminino.
E em contrapartida, os meninos, eles vão começar a esticar, eles vão começar a aparecer pelos, né, no rosto, com os bigodes. Aí alguns vão achar o máximo, que vão querer que esse bigode apareça. Outros vão ficar com vergonha, que vão querer ficar rapando. Vão começar a ter o que a gente chama aqui, ó, no pescoço dos meninos, que é o famoso papo, que é ele que é responsável por engrossar a voz. Vai ter dia, meninos, que vocês vão acordar com a voz mais fina, igual criança. Tem hora que vai ter uma voz mais grave, igual um adulto, e hora uma voz normal. E isso tá tudo bem. Todos passam por isso, tá? Por que eu falo que tá tudo bem, que todos passam por isso? Porque eu lembro da minha adolescência ainda. Eu tenho hoje 34 anos, então há cerca de 20 anos atrás, eu passei por tudo isso e eu lembro que a gente tinha muita vergonha, né? Não sei se os professores que estão aqui lembram disso, ou se passaram por isso, e se quiser dividir no chat ou depois, é bacana porque vocês adolescentes podem ver que nós adultos também passamos por isso. Eu lembro que eu tinha muita vergonha. Na minha sala, eu fui uma das primeiras meninas a desenvolver o corpo mesmo, a afinar a cintura, e eu tinha vergonha daquilo. Então, qual que é a forma que eu achava que eu iria esconder essa situação? Eu usava blusas largas. Quanto mais larga a blusa, melhor. Moletom, né? Eu lembro, eu e Fabi, a gente conversa muito na sala, um sol de rachar, e esses meninos com moletom. O moletom é justamente uma forma de vocês não se mostrarem, porque como é muito novo para vocês, vocês não conseguem compreender direito o que está acontecendo, aí fica assim, eu prefiro esconder do que mostrar e ver que eu sou diferente. Porque quando a gente é criança, né, é tudo igual, é praticamente todas as crianças com um corpo parecido. Quando é adolescente, vai mudando, alguns engordam, alguns emagrecem, alguns crescem, outros não, mas isso é normal. Então, isso faz parte do ser adolescente, tudo bem? Uma outra parte do ser adolescente é a mudança de comportamentos, né? Eu já escutei pais, inclusive já atendi pais na escola. Como a Fabi falou, às vezes ela encaminhava alguns adolescentes para mim. Todos os professores na escola que eu trabalho têm esse hábito. E os próprios adolescentes de procurar. Então, eu tive mãe uma vez que ela me procurou e falou que o filho dela tinha mudado muito de comportamento. Que enquanto ele era criança, ele era muito próximo dela, que ele chegava, abraçava, beijava, falava como que tinha sido o dia. E aí ele foi entrando na adolescência, e nessa época que ela me chama para conversar, ele já estava com 14 para 15 anos. E que ela sentiu que ele se afastou, que ele se isolou, que ele ficou dentro do quarto, que ela perguntava se estava tudo bem, e que ele não falava, e que aquilo doeu nela. Mas que ela não entendia o que era. E aí foi quando eu fui falar com ela justamente isso, essa mudança de emoções, de comportamentos. No nosso corpo, meninos, existem hormônios, né? Os professores de ciências, eles vão passar por isso, alguns de vocês já viram, se não viram, irão aprender na escola ainda. Mas esses hormônios, eles são responsáveis por organizar o nosso corpo, por fazer o nosso corpo funcionar. E aí, quando vocês entram na adolescência, existe um descontrole mesmo, sabe? Uma bagunça. É como se, como não, o nosso cérebro, que é quem ajuda a controlar esses hormônios, ele se confunde totalmente. Ele não sabe qual a quantidade certa do hormônio da alegria que ele tem que produzir, do hormônio do medo, do hormônio da ansiedade. Ele fica um pouco bagunçado até ele regularizar, sabe? E aí é por isso que muitas vezes durante um dia, vocês podem ficar tristes, alegres, podem ficar apaixonados, podem ter raiva, podem ter medo e ansiedade. Então, é uma fase em que realmente eu costumo falar que bagunça tudo aí dentro. Tem hora, hoje mesmo na escola aconteceu de eu pegar uma aluna que ela estava com dor de cabeça. E aí, na hora que eu peguei perto dela, eu falei, você tá com dor de cabeça? Vamos lá embaixo. Aí o olho dela encheu d'água. Aí eu falei, é só dor de cabeça? Aí ela, não sei. E começou a chorar. Eu falei, chora, chora, né? E essa época da pandemia a gente não pode abraçar, não pode confortar. Eu ainda brinquei com ela, falei, vira de costas. Aí eu virei de costas com ela e a gente se abraçou assim, de costas com costas. E deixei ela chorar. E tá tudo bem? Ela, não, tá, eu só quero chorar. E isso é natural, sabe? E à medida que vocês adolescentes entendem isso, mas nós adultos também, a gente permita que vocês tenham essas oscilações. O que eu quero chamar a atenção nessa questão da mudança de emoções é que todo mundo tem o direito de mudar de humor da forma que quiser. E isso vale para nós adultos também.
O que a gente não pode é maltratar o outro, né? Eu não posso estar com raiva e descontar no meu próximo. Eu, enquanto adolescente, não posso ficar com raiva, talvez porque eu tirei uma nota ruim na prova, ou talvez porque eu não quero estudar matemática, ou porque eu gosto do menino e ele não tá nem aí para mim. E chegar em casa e descontar na minha mãe, descontar na minha irmã, descontar no meu pai, ou descontar nos meus colegas. Então, vocês têm que aprender a se conhecer para, nesse momento, usar uma ferramenta que é extremamente urgente da gente aprender a ter no dia a dia, que é respirar. Antes da gente tomar uma atitude que vai magoar o outro, porque eu não estou me entendendo, vamos respirar. Vamos respirar, tá? Aliada a essa questão dos comportamentos, pela minha experiência, uma dificuldade que vocês adolescentes têm é de se expressar, é de saber conversar, é de saber falar. Né? Por exemplo, se a mãe chega em casa e começa a fazer 1000 perguntas e começa a cobrar, mas você só tirou 6 na prova, você tirou 0 na prova, você não fez tarefa, vocês não conseguem sentar e falar, sua mãe, deixa eu falar com a senhora, eu tenho dificuldade demais nessa matéria. Ou então, mãe, eu realmente não estudei. Você já fica com raiva, com medo e começa a gritar de um lado, ou então entra pro quarto e bate porta. Se não pode bater a porta, sai bater no pé. Por quê? Porque nesse momento vocês não sabem sentar e dividir o que está acontecendo com vocês. Eu tive um aluno, eu vou usar alguns exemplos para poder aproximar de vocês, que ele ficou indignado porque ele não estava tendo aula de educação física. Né? A gente está com um projeto de reforço escolar na nossa escola e alguns professores estavam entrando para dar esse reforço. E aí foi justamente na aula de educação física. Nós achamos que era só porque ele queria jogar bola, né? Que é o que todo mundo quer, ir para educação física jogar bola. Na hora que o professor entra para a sala, eu sei que já fala assim, e o professor não foi para a quadra hoje. Ele não vai dar handball, não vai dar peteca, não vai dar nada. Aí ele ficou com tanta raiva que ele começou a chorar, não conseguia explicar o que estava acontecendo. E eu falei com ele, calma, respira, o que é? Até que eu consegui entender que é porque o professor estava passando o conteúdo no quadro e ele queria saber como que esse conteúdo ia continuar, porque ele não queria ficar prejudicado com as notas dele. Vocês entenderam que quando a gente começa a conversar, a gente começa a entender o que está na cabeça suas. Eu brinco com meus alunos, com meus adolescentes, que a gente não tem bola de cristal. Nenhum adulto nosso tem bola de cristal. E eu ainda falo assim, a bola de cristal que eu tinha, ela quebrou, porque não funcionou. Então, o que vocês têm que aproveitar nessa fase da adolescência, em que aqui dentro às vezes está tudo muito estranho, é aprender a colocar para fora, a conversar. É muito natural de vocês se afastarem de nós adultos. Muito mesmo. É muito natural que aquele filho, que até aos 9, 10 anos era muito próximo da mãe e do pai, quando chega na adolescência, ele querer se afastar. Mas o que vocês não podem fazer é se isolar totalmente dos pais, dos adultos de vocês, porque vocês dependem deles. Porque são eles que estão aqui para guiar vocês nessa vida adulta que vocês terão. São eles que são exemplo de vocês, são eles que são as pessoas próximas de vocês. Vocês têm esse direito, eu costumo falar muito, Fabiane passou por isso, se depois ela quiser falar, que é justamente dos filhos se fecharem um pouco. Mas o que não pode acontecer, meninos, é vocês esquecerem que vocês são filhos e esquecerem que os pais de vocês estão aí para poder orientar, para poder ajudar. Maria Fernanda, mas minha mãe não conversa comigo, ela só briga. Provavelmente ela não foi ensinada também a conversar. Provavelmente a mãe dela não sabia conversar com ela. Então, se vocês estão com essa sensação de que precisam dividir, ensinem os pais de vocês também que vocês precisam conversar, que vocês precisam do tempo de vocês. Uma técnica que eu já vou apresentar para vocês e que ela muda muita coisa, ajuda a gente com bastante coisa na nossa vida, é a técnica de escrever. No dia que estiver com raiva, no dia que estiver com ódio, porque vocês realmente sentem ódio, vocês falam, eu estou com ódio, e é uma coisa muito forte, mas que para o adolescente representa muito o sentimento de vocês. Escreve, eu tô com ódio porque minha mãe não deixou ir para tal festa, eu tô com ódio porque meu pai não fez isso, eu tô com ódio porque meu pai não tá aqui comigo, eu tô com muita raiva porque eu não quero estudar, eu não tô cansada de acordar cedo, seja o que for, é o seu problema, é o seu momento, tá? Mas lembrem,
tudo isso que está acontecendo é uma fase. A adolescência não é para sempre. Por mais que nós temos alguns adultos que ainda vivem a adolescência, e eu falo isso de mim porque eu amo estar com adolescentes, mas eu sou adulta. Então, vocês também se tornaram adultos, certo? Trabalhem bem essas diferenças. Então, isso é a segunda transformação que a gente tem durante a adolescência e que está começando agora para vocês e vai até os seus 18, 19, 20, 21 anos. Tudo bem? E a terceira mudança é a mudança cerebral. Há muito tempo atrás, a gente achava que o nosso cérebro, né, quando a gente nasce, que é um bebezinho, o nosso cérebro ele é pequeno, ele vai se desenvolvendo, vão vindo todos os aprendizados, né? A gente nasce sem saber falar, aí à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a falar algumas palavrinhas, falar alguns sons, até que sai mamã, papá, depois vai saindo tudo, e aí se torna isso daqui, que a gente vai conversando, falando, a gente consegue aprender o que o professor está falando na sala de aula e escrever no caderno e depois fazer uma avaliação. A gente vai aprendendo tudo isso. A gente aprende a se vestir sozinho, a gente aprende a decidir tudo sozinho, né? E aí a gente achava que era só até os 6 anos, 7 anos que o seu cérebro se desenvolvia e depois disso você só ia acrescentando coisas. E na verdade não. Na idade que vocês estão, sabiam que a idade máxima para vocês poderem aprender o que vocês quiserem, para vocês poderem usar a energia que vocês têm da melhor forma? Porque na idade que vocês estão, que é a adolescência, é quando o nosso cérebro ele começa a aprender tudo rapidamente. Então, se você tiver interesse em estudar guitarra, mas ao mesmo tempo fazer balé e querer fazer karatê e também estudar inglês e fazer japonês, o seu cérebro dá conta. O seu cérebro ele consegue fazer tudo isso, porque ele está preparado para receber todas essas informações. O problema de tudo isso é o quê? É a adolescência que a gente tem mais preguiça, é a adolescência que a gente não quer fazer nada, porque a gente só quer dormir, porque toda hora a gente está com fome, porque toda hora a gente está cansado. E aí vem a função importantíssima de nós adultos, que é ficar em cima de vocês, fazer o papel realmente da pessoa chata, que tem que falar, que tem que estudar, que tem que colocar para fazer redação, que tem que colocar para poder aprender coisas novas. Sabe por quê? Porque se você deixar de usar o seu cérebro, ele vai acabar não sendo estimulado. E nós adultos que estamos aqui sabemos como que hoje, na vida adulta, é difícil aprender uma coisa nova. Não é impossível, mas é mais difícil do que quando a gente era novo. Então, vocês precisam aprender isso. Então, como vocês estão com todas essas situações dentro do cérebro de vocês, a gente precisa muito tomar cuidado com algumas coisas, né? Vocês acabam achando que tudo é certo, acabam achando que tudo pode, vocês não conseguem compreender as consequências das coisas. Como que não? Nós adultos, né? Imagina os professores de vocês, provavelmente algum professor já teve que parar uma aula na sala de vocês e falar, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Se vocês não estudarem, vocês não vão conseguir ser uma pessoa melhor na vida. Vocês não vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. E eu tenho certeza que vocês pararam e ficaram olhando para ele assim, ó. O que que ele tá falando? Como assim? Minha preocupação é chegar em casa, almoçar e dormir. Minha preocupação é chegar em casa, tirar meu uniforme e brincar. Como assim amanhã? Eu ser melhor amanhã? Porque vocês não conseguem ainda entender essa consequência do dia seguinte, dos anos seguintes. E é a nossa função de adulto estar aqui para isso. Só que quando vocês começam a conhecer essas mudanças que eu estou trazendo aqui para vocês, não é só isso, a gente pode falar muito mais, mas eu estou pincelando essas coisas para vocês compreenderem que essa fase é muito importante para vocês. É a fase do medo. Eu acredito que muitos de vocês têm medo do que vai ser daqui para frente. É uma fase da preguiça mesmo, né? Então, assim, eu lembro que eu passei com a minha. Eu tenho uma filhada que ela vai fazer 16 anos, e quando ela estava próxima dos 11, 12, eu tive que conversar muito com a minha comadre,
porque minha comadre achava um absurdo ela ter que lembrar a minha filhada que ela tinha que escovar os dentes, que ela tinha hora para fazer tarefa, que ela tinha hora para estudar, que ela tinha hora para tomar banho para ir para a escola. E realmente vocês ainda não conseguem se tornar responsáveis por essas atitudes suas, por mais que vocês querem. Se a gente vira para vocês e fala assim, ah, mas vocês são crianças, vocês batem no peito e falam, não sou criança. Por mais que em alguns momentos vocês tenham atitudes de crianças, né? E é a próxima situação que a gente vai falar, é essa crise de identidade. Vocês chegam na adolescência, vocês não sabem quem vocês são. Eu costumo falar que é o seguinte, vocês sabem que não são mais crianças, mas vocês também sabem que ainda não são adultos. Só que tem hora que vocês querem ser adultos e acham que podem agir como adultos, e ao mesmo tempo tem hora que vocês agem como crianças, ainda. Em que sentido? Quando vocês batem a perna e saem andando e querem fazer as coisas do jeito de vocês. Quando vocês querem porque querem tomar a decisão por vocês mesmos. Às vezes, quando mentem para os pais, para os professores, quando vocês batem boca com a gente. Isso é o lado criança de vocês. O lado adulto é quando vocês acham que vocês podem tudo, quando vocês acham que vocês precisam ser levados em consideração, o que é importante, quando vocês querem conversar de igual para igual, né? Às vezes vocês esquecem que esse igual por igual tem que ter um respeito, tem que ter uma hierarquia, principalmente dentro de casa, dentro da escola. Então, vocês estão aí nesse meio termo. Eu até coloquei essa imagem aqui desse rapazinho, e meninas enxerguem o corpo de uma menina também, onde nós temos ele criança e aqui ele já é um adulto, e eles não se encontram. Então, às vezes é isso que acontece, às vezes a gente não se encontra realmente em que é isso. E o que nós temos na nossa vida? Os adultos eles são os nossos exemplos. Aí, vamos lembrar, nós temos mudanças de emoção e o cérebro agindo. É quando vocês começam a pensar. É por isso que nesse momento vocês começam a usar a roupa que vocês querem. Vocês já começam a pensar assim: ah, mas quando eu era criança, eu gostava muito de leite com Toddy. Agora eu já não gosto de leite com Toddy. E minha mãe quer porque quer que eu tome leite com Toddy, mas eu não quero. E aí vocês querem que a vontade de vocês sejam levadas em consideração. Mas o que é que tem de problema nisso na maioria das vezes? A falta de diálogo. Às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa ou vai responder, a gente não sabe virar e falar assim: não, mãe, eu não gosto mais de leite com Toddy. Hoje eu gosto mais de refrigerante. Hoje eu prefiro só o leite. Hoje eu gosto de café. Não, já briga, já quer falar que não vai tomar aquilo, já fala que a mãe não manda na gente e que não é assim que vai ser. E é o que nós precisamos trabalhar nessa adolescência de vocês. Lá na nossa escola, eu trabalho muito isso com os adolescentes. Muita questão do diálogo, de conversar, de se entender, de primeiro saber quem eu sou, né? Nessa fase que vocês estão, meninas, vocês têm que entender quem vocês são, do que vocês realmente gostam. E tá tudo bem se eu gosto muito de português, mas eu gosto pouco de geografia. Tá tudo bem se eu sou muito bom em matemática, mas em inglês talvez eu tenha dificuldade, não tem problema. Desde que isso não seja justificativa para os erros de vocês. Ah, eu não fiz a prova de inglês porque eu não sou bom. Não é justificativa. Ah, eu não entreguei o trabalho de geografia porque eu não gosto. Não é justificativa. Vocês vão começar a aprender na adolescência que identificar quem vocês são também significa assumir a responsabilidade da vida de vocês. Uma coisa pequenininha, esses dias um aluno chegou muito atrasado na escola. Nós abrimos o portão 10 para 7 da manhã e fechamos 7, 7 e pouco. Ele chegou, já era quase 8. Eu falei, moço, o que foi que você chegou esse horário? A cama te abraçou e lá, minha mãe que não me acordou. Aí eu falei com ele assim, você tem 14 ou 15? Aí ele, 15. E você ainda acha que a sua mãe tem que te lembrar de vir para a escola? Olha a sua responsabilidade, você tem um celular, a escola é sua, a vida é sua, o futuro é seu. Então é isso que vocês têm que aprender agora nessa adolescência, né? É tudo muito confuso? É tudo muito confuso. Eu tenho o direito de me perder? Tem muito direito de se perder, desde que vocês saibam se identificar como pessoa e saibam respeitar as responsabilidades que vocês precisam ter enquanto adolescentes, certo? E aceitação social.
muitas coisas que nós vemos os adolescentes fazendo é justamente porque o nosso cérebro de adolescente, ele mostra que a gente precisa ser aceito, sabe? E quando eu falo social, não é pelo pai e pela mãe, porque tem um autor que ele fala muito bem que quando o adolescente está com os pais, ele dá tchau para os pais, se vira e vem em direção aos amigos. É o momento em que o adolescente vai se encontrar com os iguais deles. Né? E aí, voltando agora para nós adultos que estamos aqui, vocês podem observar no recreio por que tem tantos grupinhos, por que existem grupos são similares nas suas características, nos seus gostos. Porque justamente o cérebro adolescente, ele leva para esse encontro social, ele leva para um grupo, ele leva para que os iguais se aceitem. E na adolescência, os iguais dos adolescentes são os adolescentes. Eles precisam disso. Eles já viveram a fase dos pais, né? E na psicologia fala-se muito que na infância os pais são super-heróis das crianças. Na adolescência, eles se tornam lá os pais realmente e eles vão atrás de iguais. Só que o que é o perigo disso tudo aí? O perigo de vocês, meus queridos, e eu falo de todo o meu coração, se sentirem na necessidade de serem aceitos pelos grupos, são as coisas ruins que, infelizmente, o nosso mundo tem hoje. Né? E aqui eu preciso falar de drogas, eu preciso falar de violência, eu preciso falar de a questão de não aceitar os nãos, de vícios, né? E eu não falo vícios apenas de drogas, mas às vezes vocês querem sempre estar jogando no celular e é um vício. E isso é uma coisa negativa. Ou às vezes você não se aceita com o seu corpo e encontra um grupo que acaba te fazendo mal por causa disso, ou por causa de quem você é na sua família. Tudo que nós vivemos, todas as dores que nós vivemos. E é nessa época aqui dessa aceitação social que vocês precisam se unir. No unir como? No sentido positivo. Logo quando eu comecei a atender adolescentes na minha escola, teve um grupo de alunos que eles se denominaram família, né? Eles eram alunos bons na escola, cada um com a sua diferença, meninos, meninas, brancos, negros, altos, baixos, eles não olhavam isso. O que eles olharam é que eles estavam juntos, querendo ser melhor. E eles brigavam entre eles, e eles choravam entre eles, e eles se ajudavam. Quando um não estava bem, um outro ia lá e ajudava. Então, assim, foi nesse momento que eu comecei a perceber o quanto que para vocês adolescentes, esse grupo de amizade é muito importante. Ao mesmo tempo que, se existe uma rejeição, se existe uma situação em que o grupo de amigos não aceita, também dói na gente. Então, vocês precisam compreender que realmente é importante ter esse grupo, mas que vocês precisam muito ficar atentos até onde esse grupo está levando vocês e não se perderem. E aí é o papel realmente de nós adultos estarmos sempre em observação, estarmos sempre em conversa com vocês. O mais difícil na relação adulto-adolescente é a conversa, é o diálogo, é a gente ter paciência. Eu falo, nós adultos temos paciência de conversar com vocês adolescentes, mas porque nós esquecemos também de tudo que nós passamos. Para alguns é mais fácil, para outros pode ser um pouquinho mais difícil, mas é tudo do mesmo jeito. É toda essa transformação física, é toda essa confusão de emoções, é toda essa bagunça no nosso cérebro. Às vezes a gente acha que a gente é muito bom, às vezes a gente acha que não é muito bom. E, por incrível que pareça, nós adultos temos papel importante para vocês, mesmo que vocês não aceitem. E é necessário que a gente esteja cada vez mais próximos, respeitando essa diferença cada um. Vocês, adolescentes, respeitando a autoridade dos adultos da vida de vocês, mesmo que não entendam, mesmo que não compreendam, e nós, adultos, aprendermos a respeitar a fase de vocês, certo? Entender que vocês estão passando por um processo de transformação, entender que não é fácil tudo isso que vocês estão vivendo e que dá medo. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho alguns minutinhos a mais só para finalizar?
Ok. Vou passar para a parte final, tá bom? Tô vendo aqui no chat de vocês. O que a gente tem em vocês, meninos, adolescentes, vocês nasceram numa era que nós chamamos era digital. Então, vocês têm uma facilidade muito grande. Muito, muito grande. Teve alguém que levantou a mão? Se quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper, tá bom? Eu vou continuando aqui, mas podem ficar à vontade. Então, vocês têm facilidade com rede social, com tecnologia, vocês sabem mexer muito bem na tecnologia, tanto que eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui adultos, nessa época de pandemia, em que precisamos mexer na tecnologia, em que a gente ou estava enferrujado ou que realmente não tinha noção nenhuma para onde ia, nós tivemos algum adolescente na vida nossa que ajudou, né, em algum momento, me socorre aqui, como é que eu posto isso? Como é que eu transmito essa aula? O que está acontecendo aqui no meu celular? É o que mais tem. Vó chega para o neto só para perguntar: o que é isso aqui no meu celular? Não sei mexer nisso aqui, não. Aí o neto fala assim: ô vó, é tão simples, é isso, isso e isso. Vocês nasceram com isso, não tem como. Nós não nascemos com isso. Quando eu nasci, nem lembro se tinha internet aqui. Não tinha internet no Brasil, se tinha, era uma coisa muito, muito pequena, né? E isso acaba que levam vocês a perceberem o quão bom vocês são em relação aos adultos. Vocês sabem disso, vocês sabem que vocês são melhores do que nós nisso. E isso é muito positivo, e isso é uma coisa muito boa, tá? O que nós temos que ter noção são as tecnologias que nós temos hoje em dia, né? Porque nós temos redes sociais, nós temos aí WhatsApp, Instagram, Facebook, vários outros, TikTok, não sei o quê. Eles facilitam a vida, eles mostram que a gente consegue aprender pela tecnologia, ele permite que vocês, né, interajam nessa época aí de pandemia. Como que seria para vocês adolescentes se vocês não conseguissem conversar com os amigos de vocês pelo WhatsApp? Vocês imaginam a vida sem WhatsApp? A vida sem celular? Já existiu. Muitos professores, muitos adultos, muitos, eu principalmente, já vivemos. Acho que minha apresentação parou, né? Valdívia, quem está entrando como Valdívia, que ela saiu, já encerrou a apresentação? Voltou? A minha tá mostrando ainda, eu tenho que apresentar de novo. Está mostrando para mim. Tá mostrando. Tá, vou continuar. Isso faz parte. Então, vocês precisam compreender que é uma vantagem, mas nós temos alguns lados ruins dessa tecnologia, né? E afeta muito vocês adolescentes. Por quê? Porque vocês já estão com mudança física, né? Já está tendo o corpo mudado. Estão tendo um tanto de emoção borbulhando aí dentro, que tem hora que vocês não entendem. E, ao mesmo tempo, o cérebro de vocês está trabalhando para poder entender quem vocês são. Então, se vocês não tomarem cuidado, nós temos alguns problemas que a tecnologia, as redes sociais trazem, que é o distanciamento social, o distanciamento familiar. Quantos de vocês preferem ficar no celular do que conversar? Quantos de vocês conversam muito, muito pelo WhatsApp com qualquer pessoa, até mesmo com a mãe ou com o pai de vocês, mas quando vai para o pessoalmente não consegue trocar uma palavra, não consegue olhar nos olhos? Toda vez que eu vou conversar com algum adolescente, seja para orientar ou seja para chamar a atenção, eu falo assim: olha nos meus olhos, porque é importante que vocês aprendam a conversar olho no olho. Porque é assim que a gente vive em sociedade. A gente precisa aprender a conversar. A gente precisa aprender a resolver as questões assim, olhando nos olhos dos outros. A rede social é importante, é prática? É. Inclusive, um exemplo, eu estou aqui hoje, preparei para dar minha aula, minha mãe está aqui em casa, mas eu já estou com minha porta fechada para organizar tudo, eu só mandei uma mensagem para ela: mama, estou reunindo, vou dar uma aula agora, depois a gente conversa. Pronto, resolveu. O ruim é se eu só conversar com a minha mãe pelo celular. Isso aí eu vou perder o social, eu vou perder a emoção, porque um celular ele não dá emoção, uma rede social não dá emoção, certo? Então vocês precisam se cuidar disso. Tempo de tela. Lembra que eu falei com vocês que o cérebro de vocês está em desenvolvimento? Pois é. O tempo de tela é quanto tempo vocês passam no celular, no computador, no tablet, no videogame. A luz que sai, né,
esses jogos que são muito coloridos, muito visuais, muito barulhentos, muito agressivos, eles vão estimulando o cérebro de vocês. Então, vocês estão atrapalhando o desenvolvimento dele. Quando vocês vão dormir muito tarde e acordar muito cedo para ir para a escola, ou quando vocês dormem pouco demais, ou muito demais também, isso tudo atrapalha o cérebro de vocês. E o que acontece? Vocês estão perdendo todo o potencial que vocês têm. Vocês têm muito potencial, então precisa ter cuidado. E nós, adultos, né, fica a dica para nós que somos pais de adolescentes, precisamos controlar isso. Eu costumo falar com mãe, mas meu filho em casa não larga o celular. Controla. O celular, ele tem que ser, para vocês, meninos, aprenderem a ter o controle, tem que ser negociado. Vocês não têm idade ainda para ficar o dia inteiro no celular. Às vezes, nós adultos deixamos o arroz queimar, porque a gente está mexendo na rede social. Imagina vocês adolescentes que perdem a noção do tempo facilmente. Então, nós temos que ajudar vocês a ter cuidado com isso. Às vezes nós temos a ilusão de um mundo perfeito. Fulano, ele viajou, fulano comprou tanta roupa, eu não tenho isso. Aí eu começo a comparar a minha vida com a da outra pessoa. Eu começo a comparar a minha vida com a dos artistas, achando que a vida deles é fácil, que a minha vida não é. E às vezes não é, né? Nós sabemos muito bem que o que a gente vê por trás da tela não é realidade, e vocês precisam sempre pensar isso. E que a vida de vocês é só de vocês, independente de como for. Ela não tem que ser comparada com alguém. Vocês têm que se comparar com vocês mesmos, ok? A questão da ansiedade e depressão, a gente fica com medo. Quando a gente começa a comparar demais, a gente cria aquela sensação de que nada tá bom, e isso leva à ansiedade e depressão. E eu vou fazer uma pausa para um parêntese aqui. Se você é adolescente, tem ansiedade, tem depressão, não se sente bem, não deixe de falar isso com algum adulto, seja na escola, né? Nós que trabalhamos na escola sabemos que muitos de vocês têm mais facilidade para dividir com a gente, mas podem falar isso com os pais de vocês, que vocês não estão bem, porque tem que ser tratado. E quanto mais cedo ser tratado, isso mais vai libertar vocês de várias outras coisas. A gente acha que é o tempo perdido que vocês ficam sem estudar, aí vai passando de uma story para o outro, de uma story para o outro, de um jogo para o outro, de um jogo para o outro. E o bullying, por que que eu trago bullying? Porque hoje em dia é muito rápido. Uma coisa que acontece, por exemplo, numa sala de aula, ela viraliza para a escola inteira. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, para a gente não machucar os outros com isso. Temos que ter muito cuidado com golpes e fake news. Por isso que vocês, adolescentes, precisam muito da orientação dos adultos, principalmente por estarem inseridos em um mundo onde que não existe mais a possibilidade de não ter celular, de não ter internet, de não serem conectados com o digital. Mas a gente precisa usar isso para o bem próprio. O que é um bem próprio? Isso aqui que a gente está tendo hoje. É uma forma da gente usar a internet, usar o recurso digital para poder ter algo positivo e não algo negativo. Finalizando, a gente pode resumir que a adolescência é o quê? Um vulcão de hormônios, né? Sabe o vulcão, quando ele entra em erupção e vai descendo aquele tanto de larva? Pois bem, é isso que acontece dentro de vocês. São muitos hormônios, são muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que essa confusão, por isso que esse medo, a tendência de vocês serem ansiosos é muito comum por isso, porque é tudo muito novo, né? O que vai ser agora? O que eu vou ter que fazer? Por exemplo, quando vocês chegam próximos ao 14, 15 anos, a sociedade e nós adultos contribuímos para isso, a gente exige que vocês já escolham o que vocês vão fazer na faculdade. Às vezes vocês ainda nem sabem o que vocês gostam, às vezes vocês nem têm noção do que vocês querem para a vida, mas padronizou que tem que ser assim. Então, esses hormônios estão aí explodindo. Além disso, a gente tem um terremoto corporal, né? As mudanças físicas, elas acontecem muito, assim, rapidamente. Às vezes, eu não preciso nem comer mais, mas eu acabei engordando. Às vezes, eu não quero mais ser grande e eu continuo crescendo, crescendo. Ou então, eu sou pequena demais e minhas colegas todas já cresceram. O que está acontecendo? Então, é muita coisa bagunçando também o pensamento de vocês. Além de ser uma confusão mental. Né? O que está acontecendo? Por que agora eu não consigo conversar com a minha mãe? Eu tenho adolescentes que eles falam que eles adoravam quando era criança e podia abraçar a mãe, que a mãe abraçava.
né? E isso vale para nós adultos também. A gente, talvez, quando o nosso filho é criança, a gente tem a facilidade de chegar e abraçar e elogiar. Ai, parabéns, você fez isso, que bonitinho. E quando virar adulto, é como se não pudesse mais, e não precisa. Então, quando a gente é adolescente, tá sentindo falta, mãe, eu posso te dar um abraço? Ah, mãe, eu tô sentindo falta de sentar aqui do seu lado. Ou talvez se nunca teve isso, é hora de começar a ter, né? E para nós adultos também continuar sempre incentivando nossos adolescentes. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, tudo bem? E finalizando, viva seu tempo. É natural que nem tudo esteja certo. É muito natural. Vocês precisam compreender isso. Mas olhe para você e lembre que tudo vai passar. Lembra que a adolescência é uma fase, né? Sabe o joguinho de celular que vocês tanto gostam? Não são fases? Não vai passando, vai passando? Pois bem, vocês estão nessa fase agora da adolescência. E vocês precisam passar por ela da melhor forma possível para vocês. Sabe por quê? O adulto lá do futuro, ele vai ser muito grato a vocês. É o adulto lá do futuro que vai olhar para trás e falar: nossa, o adolescente daquela época fez quem eu sou hoje. E aí, o que eu gostaria que vocês fizessem quando finalizarmos a palestra, ou fica também para os professores, quem tiver disponibilidade, quem é o adulto que você quer ser? Você já se perguntou isso? Para um momento na sua casa, se tiver um momento na sala de aula, tenta escrever quem é o adulto, né? Que adulto você quer ser? O que que você pode fazer hoje para esse adulto chegar? E sempre que acontecer alguma coisa, converse e respire. Converse com você mesmo, pega um papel, ó, um papel em branco, vai escrevendo, vai fazendo tudo que vocês têm que sentir. Se for possível, converse com o responsável de vocês, converse com o adulto e respira, né? Toda vez que a gente fala assim, ó, e respira, a gente está mandando oxigênio para o nosso cérebro, ele vai limpando, e isso é tanto para adolescente, quanto para criança, quanto para adulto, quanto para idoso. Nós precisamos aprender a respirar. E, para finalizar de vez, eu só quero deixar alguns conselhos para vocês. Vocês são capazes de tudo, basta querer e percorrer o caminho até chegarem lá. Somente vocês. Vocês vão aprender que na adolescência vocês vão começar a ter força por vocês mesmos e cada vez mais serão vocês por vocês, certo? Tenham sempre um adulto próximo de vocês, seja seus pais, tios, parentes, professores, para vocês poderem recorrer quando se sentirem perdidos. Porque é tudo novo, né? Vocês não sabem o que é ser adulto. Não tem como vocês saberem o que é ser adulto se vocês nunca foram. Então, às vezes, ao invés de vocês tentarem tomar uma decisão sozinhos e, por acaso, vir a sofrer uma consequência ruim, procure um adulto que vocês tenham mais afinidade, pede uma ajuda, né? Às vezes vocês não têm intimidade com os pais, procura alguém que vocês podem conversar para pedir orientação, certo? Usem toda a energia que vocês têm, a criatividade e o entusiasmo dessa adolescência para fazer o melhor que vocês podem fazer. Só vocês podem fazer isso. Ao invés de se jogar na cama com preguiça, ao invés de jogar na cama, ou então ficar sem querer fazer nada, invistam em vocês. Invistam muito em vocês. Vocês não vão se arrepender disso. Faça o melhor que vocês. Vocês têm muita energia, vocês têm muita criatividade. Eu fiz um trabalho na escola com a colega minha de Setembro Amarelo, que a gente, em uma semana, nós conseguimos tanta coisa positiva. A gente está trabalhando essa semana a consciência negra e vem tanta coisa assim, paródia, poesia, cartaz, porque são vocês têm facilidade com isso. Então, usem a favor de vocês. Tudo vai passar, só não deixe a vida passar junto, tá? Não deixe a vida passar junto. Nós já tivemos a pandemia que mexeu com todos nós, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nós adultos também temos muitos problemas, mas não vamos deixar a vida passar, não. Vamos pegar na mão da vida e falar: olha, eu estou no sexto ano, quero terminar o sexto ano bem, estou no sétimo, independente. Façam esse melhor com a vida de vocês. Faça o melhor que você puder. A única pessoa do mundo que pode fazer isso por você é você mesmo. Ah, mas fulano fez isso comigo, eu sempre fui excluído na minha sala, eu não tive essa oportunidade. Persista, corra atrás, corra mesmo, não deixe
que o mal que fizeram com você atrapalhe você. Não deixe que esse sentimento que às vezes vem da adolescência, que é de tristeza ou de que não é capaz, tomar conta de vocês. Não arrisquem. Arrisquem mesmo. Corram atrás, façam o melhor que vocês podem fazer. Vai fazer uma prova amanhã? Faça a melhor prova que vocês podem fazer. Vai ler um livro? Leia da melhor forma que vocês podem fazer. Vai para a escola? Vá da melhor forma que pode ser. É isso para tudo na vida da gente, certo? E eu finalizo agradecendo muito a vocês, deixando essa frase minha, porque eu amo trabalhar com adolescência. Eu tenho uma página no Facebook que chama Descomplicando a Adolescência. Eu estou voltando aos poucos com esse meu projeto de ter um blog, de ter o Instagram. Eu fechei a página por um tempo, mas eu acredito verdadeiramente que se nós melhorarmos a adolescência, teremos adultos melhores, mais firmes, mais seguros e com menos problemas de relacionamento e de diálogo. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês, espero que tenha sido válido, que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é essa adolescência. Nós temos várias outras situações, várias coisas mesmas que a gente pode trabalhar, mas tanto para vocês adolescentes quanto para nós adultos, a ideia é justamente essa, que a gente respire e que a gente possa sempre dar o melhor da gente, seja para o adolescente ou seja para nós adultos, tá? Eu agradeço pelo ouvido de vocês e estou aqui, se tiver alguma dúvida, vou voltar aqui para o chat, ver o que tem. E se alguém quiser falar alguma coisa comigo. Maria Fernanda, é professora Bruna. Aí, Primeiramente, agradecer pela sua palestra, por todos os esclarecimentos. E eu queria perguntar muita coisa, mas eu gostaria, primeiro, de que João, que está logado como Valdívia, né? E ele tem uma pergunta sobre bullying que ele queria falar com você. Certo. João, você pode abrir o microfone. Oi, João. Estou lendo aqui sua pergunta. Você quer falar comigo? Ou quer continuar pelo chat? Ele fala o seguinte aqui, ó, que nas escolas em que ele estudou, os colegas batiam nele, xingavam e ele não entendia. Aí, João, se você puder esclarecer melhor a sua pergunta, mas seria mais sentido. Você não entendia se eram eles, se entre aspas, né, o problema era com eles ou se é com você? É isso, João? Pode responder no chat. Quanto isso, então, eu vou falar só um pouquinho sobre o bullying, enquanto João ou outra pessoa quiser. O bullying, pessoal, é uma coisa que hoje ele tem esse nome de bullying, mas que nós sempre sofremos e antigamente era chamado de brincadeira, né? Ah, é uma brincadeirinha. Mas o que que acontece? O bullying, a maldade do bullying, a dor do bullying, é porque é uma pessoa que ela é muito machucada. Né? A gente sempre machuca o outro porque nós somos machucados, ou porque nós temos exemplo em casa, ou alguma situação. Eu falo que a gente, João, tem sempre que tentar olhar que o outro está sentindo algo também. Na escola em que eu trabalho, nós realmente combatemos o bullying com todas as forças, com todas as situações que a gente pode. Então, quando você sofre bullying, você precisa, de primeiro momento, informar um adulto, né? Porque nós adultos temos que resolver isso. E trabalhar em você a sua dor. Por exemplo, vocês não conseguem ver, mas eu sou gordinha, eu sou acima do peso. E eu realmente sofro muito com isso, com essas situações, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, principalmente. Só que por que, que o comentário dos meus colegas falavam comigo? Porque era uma coisa que me machucava. Então, eu tô vendo que você tá falando que você mora na roça e que desde criança você sofria. Você precisa trabalhar em você, João. Quem é você primeiro, né? Na adolescência dói muito o bullying justamente porque você se sente inseguro. Foi aquilo que eu falei que você precisa dessa aceitação social. Mas quem
duas situações. Quem faz o bullying é uma pessoa que está muito machucada. E nós precisamos entender e identificar o porquê que essa pessoa faz bullying, o que ela passou, qual o motivo, e trabalhar isso nela, enquanto adolescente. E nós, né, e quem sofre o bullying, precisa trabalhar em si esse conhecimento e entender que nada na vida determina se é certo ou errado. E eu vou usar o seu caso, João, por você dizer que mora na roça. Nós precisamos entender que se eu moro na cidade, eu não sou melhor de quem mora na roça, e eu não sou, e quem mora na roça não é melhor quem está na cidade. Por mais que às vezes eles têm um coração muito melhor por serem educados na simplicidade. Mas você precisa, João, sempre falar com o adulto. Se é na escola, procura um professor e fala o que está acontecendo, porque a gente precisa realmente trabalhar isso. É mais uma questão de não saber conversar, de não saber se expressar, e infelizmente, muitos de vocês adolescentes são ensinados a expressar o sentimento de vocês na hora da raiva, na hora da briga ou nas palavras maldosas. E nós estamos vivendo um momento de transformação na sociedade em que a gente não pode mais permitir isso. Não é brincadeira, né? Eu costumo falar que as palavras matam, e matam mesmo. Existem muitos adolescentes que eles acabam vivendo isolados, acabam se machucando em casa por causa disso. E para você, João, o que eu posso falar, depois você pode pedir, se Fabiane quiser passar meu contato para a gente conversar mais próximo, o que for, mas você olhar isso para você, você se fortalecer enquanto uma pessoa, né? Pelo que você está me falando, você tem contato com a sua mãe, então é conversar e procurar juntos uma forma de resolver. Tudo bem? Eu só não vou me delongar mais, porque senão a gente vai ficar um bom tempo discutindo sobre isso aqui. Eu queria agradecer, Nanda, por sua participação. Foi só um pouquinho de alunos, mas já foi válido, tá? Fico muito feliz de apresentar o seu trabalho para os meus colegas da outra escola. Eu sempre falo sobre o seu trabalho, sobre os projetos, né? Principalmente o projeto de prevenção ao suicídio na nossa escola, que é muito bem desempenhado por você e por Cal. E, assim, agradecer de coração mesmo por tudo que você já fez por mim, né? Como mãe de adolescentes, que às vezes me deram trabalho, que você interviu fez esse meio de campo aí e melhorou, né? Essa relação. E te agradecer mesmo. Meu muito obrigada, agradeço pelos meus colegas, pela direção da Escola Feliz Pereira, tá? Muito obrigada. Eu agradeço, Fabi, agradeço a todos vocês que me permitiram. Eu espero ter correspondido às expectativas. Eu, às vezes, fico assim, querendo apresentar tudo, mas sempre que a gente quiser, a gente pode marcar um outro momento. E te agradeço, Fabi, pela confiança, por acreditar no meu trabalho desde sempre, porque é algo que realmente é novo, né? Essa abordagem com a adolescência. Agradeço a todos vocês da escola por terem me acolhido, por terem ouvido, e qualquer coisa eu estou à disposição. Agradeço mesmo, tá? Se tiver algum aluno que vocês quiserem que mandem mensagem, os meninos podem procurar pelo Facebook, pode mandar, Fabi, meu contato, que a gente vai vendo como que dá para conversar e tudo isso, viu? Tá bom. Obrigada a todos vocês. Se tiver mais alguma coisa que quiserem me mandar depois, eu agradeço, viu? Muito obrigada, foi ótimo. Que bom, Bruna. Depois você pode mandar a listinha das suas perguntas, viu? Tá bom, obrigada. Gente, um abraço para vocês, bom dia, e adolescentes, sejam adolescentes. Muito obrigada pela palestra. Por nada, João. Eu vi que alguns foram comentando alguma coisa, mas é isso, viu, gente? Vai passar e a adolescência é isso mesmo. Se aceitem enquanto adolescentes e respeitem todos, né? Nós adultos e vocês adolescentes. Um beijo para vocês, obrigada pela oportunidade, tá bom?